Para quem está nos assistindo, Coronel Ibs é coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, chefe de gabinete do comandante-geral da Polícia do Rio de Janeiro, até muito pouco tempo, está aqui conosco hoje, debatendo a desmilitarização, ciclo completo, carreira única. Coronel, a palavra é sua, por gentileza, pode usar esse microfone. Eu acho que quem está nos assistindo até agora, né, depois de todos esses ricos debates, essas falas todas, deu para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio que a gente tem, né? E que militarização, essa expressão, traduz muito mais do que uma forma como um corpo de polícia se organiza, o tipo de estatuto que ele cumpre, né? Muito mais do que apenas um modelo de gestão, um modelo administrativo, muito mais do que isso. Sobre essa expressão, há um verbete muito interessante do Dicionário de Política, do Norberto Bobbio, que eu acho que todo mundo deveria ler, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Militarização é um fenômeno que se espraia para o conjunto da sociedade. E esse é um fenômeno triste e que eu tenho acompanhado com verdadeiro pavor, porque está nos atingindo a todos. E quando a gente olha um pouquinho para a nossa história, a Ana foi muito feliz em trazer aqui uma frase de um livro que eu amo, que eu acho que todo brasileiro deveria ler, que é O Povo Brasileiro, do professor Darcy Ribeiro, né, de onde a Ana trouxe essa frase, né, que o Brasil é um moinho de triturar seres humanos, é um moinho de gastar gente. Nós gastamos milhões de negros para fazer o que nós somos hoje, milhares de índios, milhões de índios, milhares de sertanejos. A República, a nossa gloriosa República, ou gloriosas repúblicas, a primeira nasceu de um massacre. Né? Canudos. O Brasil, a República Brasileira começou ali, depois teve uma guerra civil. Então a República que a gente está construindo, o Estado democrático que a gente pretende construir, está tentando construir a duras penas, desde 1988, é um Estado democrático brasileiro construído por cima de 500 anos de horror, de escravidão, de violência, de redução do outro ao estatuto da coisa, da mera res, da coisa. A nossa democracia tem essa origem. A gente não se olha lá atrás, na origem, como pessoas de mesma estatura política. Durante todo o século XIX, nós tivemos uma Constituição, a de 1824, que baniu as penas cruéis. Está lá no texto da Constituição. O que nunca impediu o exercício de um direito penal, como o Zaffaroni chama, subterrâneo, exercido lá no interior da senzala. Da mesma maneira que a máquina punitiva hoje se movimenta nas periferias da cidade. É uma história que se repete. Nós, brasileiros, parece que estamos condenados a repetir os nossos horrores. Vocês sabem quantas pessoas morreram em Canudos? Ninguém sabe quantas pessoas morreram em Canudos. Esse número aí de 20 mil pessoas é baseado nas 5.200 vivendas que o Euclides diz que foram contadas depois que as forças da ordem invadiram o arraial. Aí colocando ali mais ou menos 4 pessoas, pai, mãe e 2 crianças, eles chegaram a esse número. Né? Imagine o que era uma família de nordestinos, de sertanejos, no final do século XIX, se tinha só isso. Mas vamos ficar com esse número. Hoje, o Brasil mata 2 vezes mais. A gente mata 58 mil pessoas. A gente produz 2 canudos por ano. Nós estamos repetindo a nossa história, que é um povo sem memória. A gente não aprende com os nossos erros. Eu procurei na minha fala estabelecer uma distinção que é básica, que é fundamental, senão a gente não vai caminhar. Modelo de administração militar é uma coisa, militarização é outra. A militarização se espraia porque ela é fruto dessa hierarquização brutal, que existe no Brasil, que é fruto da escravidão. A escravidão continua fazendo a sua obra no Brasil. Ela está viva como herança. Aquilo que o Nabucco escreveu no abolicionismo, ele dizia, ela tem que acabar com a escravidão, agora tem que acabar com a obra.
E a obra da escravidão está aí. É bom lembrar que a Constituição diz que segurança pública é exercida para a manutenção da ordem. Ela é meio para. E será que a ordem que a gente quer manter nesse país é que está aí? É essa a ordem. A gente quer continuar sendo uma sociedade de senhores escravos, hierarquizada, verticalizada, onde parte da população olha para outra e não se enxerga nela, não enxerga no outro alguém da mesma estatura. É isso que a gente quer continuar? É esse país que a gente quer continuar sendo? Essa vergonha, essa infâmia? É isso que está produzindo 60 mil mortes por ano. O nosso modelo é muito ruim, mas ele serve a essa ordem que está aí há 500 anos. Um brasileiro é massacrado a cada 10 minutos. Por que é que isso não nos incomoda? Isso deveria nos envergonhar. Agora, no fundo, não nos incomoda, porque essa morte continua acontecendo na senzala, continua acontecendo na periferia. Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. E policiais são oriundos dessa mesma classe, dessa mesma gente. É por isso que, no fundo, viver num país em que uma pessoa é trucidada a cada 10 minutos não nos incomoda. A militarização é um fenômeno horroroso, triste, medonho que está se espraiando no Brasil. Em 2010, no Rio de Janeiro, nós fizemos uma das maiores operações militares da história do Brasil. Invadimos uma favela com clanfes, veículos blindados. O Brasil inteiro assistiu isso um domingo, sentado nas suas poltronas, e ninguém achou isso esquisito. Esquisito. Num Estado democrático de direito, colocar as Forças Armadas para invadir uma parcela do território nacional, ninguém achou isso estranho. Isso não ofendeu a sensibilidade democrática de ninguém. Que país é esse? Há um problema muito sério, e a desmilitarização, a militarização, esses fenômenos todos apontam para a gente. Há um problema muito sério no nosso processo civilizatório, meus amigos. É no nosso processo civilizatório. Vamos pegar aquele livrinho do Eli, livrão, o processo civilizador. Vamos voltar a ler Norbert Elias. A questão do monopólio da força tem que estar acompanhado por um processo de civilização em que a gente se trate como iguais. No Brasil, eu vou usar dizer uma coisa aqui. O Estado brasileiro nunca teve o monopólio da força. Nunca. Aqui a gente sempre teve um poder punitivo que se apresenta desta forma horrorosa que aí está, mas também tem um direito penal subterrâneo, que a gente precisa trazer à luz do dia, denunciar para poder mudar. A menos que a gente continue querendo ser esse país onde uma pessoa é trucidada a cada 10 minutos e que faz festa para o mundo ver. Faz Olimpíada, faz Copa. Como se estivesse tudo normal entre nós. A nossa democracia tem um desafio imenso pela frente, que esse processo de militarização da sociedade denuncia. Esse é o nosso desafio. A humanização, eu diria, que é uma tarefa que não deve envolver apenas as forças policiais, não. Deve envolver o conjunto da sociedade. Porque a gente nasce homem e mulher, é isso que a gente nasce, mas a gente se humaniza. A vida em sociedade é um grande processo de educação para a humanização. Ou é isso, ou não é nada. A gente vive junto é para se humanizar. E é por isso que a gente precisa de uma segurança pública fundada na dignidade da pessoa humana. Policiais, ou são agentes promotores e garantidores dessa dignidade humana. E para isso o Estado tem que começar garantindo a dignidade dessas pessoas. Ou isso vai ser uma força terrível, assombrosamente brutal, porque é desumanizada na sua origem. O desafio da nossa democracia é o desafio de humanizar esse brasileiro. Né? Esse brasileiro, o brasileiro, vamos ler lá o que o Darcy fala. Quem era o brasileiro? O brasileiro era aquele trabalhador explorado, condenado lá à extração do pau-brasil. E foi desse trabalhador explorado que a gente tirou o nosso nome, como gente, como povo, como categoria existencial.
A violência no Brasil, meus amigos, denuncia, antes de qualquer coisa, um profundo problema que nós temos na construção da brasilidade. Muito para além de apenas um modelo do sistema de justiça criminal. 60 mil mortos por ano não se explicam apenas porque nós temos um sistema de justiça criminal ruim. Tem algo mais para além disso. Por exemplo, como explicar que um filme horroroso como Tropa de Elite tenha produzido o clamor que produziu, o glamour que produziu, ao ponto de 2 escolas de samba no meu estado terem usado como fantasia o uniforme do BOPE? Como se explica isso? A não ser que você olhe para um povo que tem a sua humanidade fraturada, violentada. E que, tal como lá o personagem do Brás Cubas, transfere essa violência para outra pessoa. A gente se habituou à violência no Brasil, fruto do nosso processo civilizador. É uma gramática válida para azeitar as nossas relações sociais. A gente precisa mudar isso. A gente não muda isso fácil, né? O processo de repensarmos a arquitetura do sistema de justiça criminal é fundamental para isso. Mas ele não pode parar só nisso. A gente tem que pensar também num grande processo de educação nesse país. Educação com letra maiúscula, não é transformar alguém numa engrenagem para esse mercado de produção, não. É educar para a vida. É educar para a vida, não é educar para a produção só, não. É educar para a democracia, para a cidadania. Tem que dizer, olha, você vive num país que aquele ali é teu igual. Você tem que olhar para ele como alguém da mesma estatura política que você. E não sob essa perspectiva do senhor e do escravo. Não há policial que não conheça esse olhar. O olhar do senhor de engenho que está aí na nossa sociedade. Essa coisa de você olhar quando pede um documento para verificar se o documento do carro está em dia, ele te olha de dentro do seu veículo importado, como se você... Por que você está me parando? Sabe com quem você está falando? Esse sabe com quem você está falando, que esse olhar denuncia. Não há policial que não conheça, no Brasil que não conheça esse olhar. Não há. E a nossa democracia é assim. É uma democracia onde as pessoas têm horror da igualdade. Nós temos horror da igualdade. A gente gosta de falar da igualdade, mas não gostamos da igualdade na prática. Não gostamos. Olhem para a história. A história hoje, 2016, está se repetindo. O que aconteceu em 64 está se repetindo hoje. Hoje. Diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Nós não gostamos de igualdade. Todas as vezes que a gente começa a construir uma sociedade mais igual, alguma coisa no processo acontece. E a gente volta à história, à estaca zero. A gente volta para a estaca zero. E vamos continuar voltando. Sempre. Sempre. Povo sem memória está condenado a repetir a sua história. E aí vem essas soluções, né? Essas soluções salvacionistas. Vamos, então o nosso problema é o ECA. A gente tem um problema com o ECA, sim, mas é não implementá-lo. Não implementá-lo. Esse é o nosso problema. Esse é o problema do ECA. Estatutos, armamento. Meu Deus, um país em que uma pessoa é massacrada a cada 10 minutos ainda ousa falar em desregulamentação de arma. Isso é de uma esquizofrenia, isso é de uma demência que assusta. Isso é demência. Isso é delírio. Como é que a gente pode falar em em rasgar o estatuto com a realidade que a gente tem? Então, desculpem se eu, enfim, se eu me emociono. Esse debate, e é isso que eu gostaria de deixar como a minha reflexão final, ele é muito profundo. Falar da militarização, falar do jeito como a gente normaliza, né? Como é que a gente vive tranquilos e satisfeitos no meio do inferno, no meio do horror, porque é isso que a gente está vivendo. O meu estado vive no inferno. A cidade olímpica vive no inferno. E quem disser que não, vai lá. Não acredita em mim, não. Vão lá. Vão lá. Nós vivemos no inferno. E a única possibilidade da gente começar a virar esse jogo é tendo a coragem de olhar para ele e dizer, isto é um horror. Isto é um horror. Pois é. A sucursal. Então, meus amigos, se a gente realmente quiser
mudar isso, a gente precisa aprofundar esse debate, precisa levar esse debate para o conjunto da sociedade. Esse debate não é um debate simples, é muito mais do que simplesmente temos uma polícia militar e uma polícia civil, é muito mais do que isso. Isso tem a ver como a gente constrói aquilo que o professor Darcy Ribeiro queria que fosse uma civilização mestiça, né? A primeira civilização mestiça e democrática do mundo, na visão do professor Darcy Ribeiro, nós construiríamos nos trópicos. Eu ainda continuo acreditando que isso é possível. Eu continuo acreditando que isso é possível e acho que essa palavra utopia, né, que está tão... que existe todo um discurso para destruí-la, para desmontá-la, a gente precisa dela mais do que nunca. A gente precisa continuar acreditando que é possível a gente viver num país decente. Eu acredito.